o cenário não é bom, talvez o áudio também, talvez a minha aparência, né? O local, enfim. Eu escolhi um lugar simples, estou aqui fazendo o meu momento de devocional e eu paro para refletir na vida, em tudo que eu vejo, que ouço, né? E muitas das coisas que eu ouvi, uma delas me fez refletir esses dias. Um pastor, Eliseu Rodrigues, pregando e ele confrontando, né, aqueles que estavam supostamente o criticando, ele disse o seguinte, que alguém falou, você está pregando aí nesse grande evento, você tem agenda, você tem um bom salário. Eu estou parafraseando, na verdade, mas essencialmente foi isso. Porque aí é fácil, venha fazer o que eu faço, venha pregar na rua, para você ver como é difícil. Aí ele, pastor Eliseu Rodrigues, chamou esses irmãos de invejosos. Talvez sim, talvez sejam. Talvez desferiram palavras contra o pastor Eliseu por inveja, porque realmente isso existe. Porém, contudo e todavia, as palavras do pastor Eliseu Rodrigues me fez pensar e me fez voltar ao passado, quando em muitas reuniões pastorais, em muitos eventos de líderes, o teor de quem está num patamar financeiro, eclesiástico, e enfim, quem está num patamar mais elevado, geralmente tem todo mundo, todo tipo de crítica, né? Como inveja. Fulano tem inveja de mim, por isso que ele está me criticando. Ele recebe tais palavras como se fosse uma inveja, né? Então, na maioria das vezes, líderes se colocam nessa posição, né? E passam essa visão para a igreja. Esse é o problema. Né? Que quem está lá em cima é porque é merecedor, é capaz. E se você quiser, corra atrás também. Né? Isso traz uma conotação de que todo pastor que tem uma igreja grande, cheia, ele é bem sucedido. O pastor que não tem uma igreja grande, que não tem muitas ovelhas, ele é mal sucedido. Né? Biblicamente, não há respaldo nenhum para isso. Né? Paulo sai de uma região para outra, lá em Atos capítulo 19, para pregar para 12 pessoas. Jeremias pregou 40 anos, ninguém se converteu. E o contexto bíblico, a doutrina bíblica mostra que uns vão entrar no céu porque ganharam poucos, mas os poucos os quais Deus havia delineado que ele ganharia. Outros porque ganharam muitas almas para Jesus. Mas todos entrarão no reino e todos serão abençoados. Todos serão galardoados. Aqui na terra, esse tipo de expressão às vezes causa um peso para aqueles que estão lutando pela obra de Deus, né? Aqueles que são injustiçados porque têm uma opinião diferente, se posicionam de maneira diferente. Então, isso só acarreta mais ainda. O pastor muito bem sucedido na pregação, né, como pregador e como homem de Deus, ninguém tem nada a falar dele, Hernando Dias Lopes. Eu nunca vi ele com tais comportamentos, preocupado com o que estão dizendo dele, deixando de dizer. Sempre o vejo focado, pregando as suas mensagens de uma maneira categórica, simples, inspirado, iluminado, cheio do Espírito Santo. Muitas vezes o meio pentecostal, às vezes pela efusão ali do momento, pela própria atmosfera do lugar, assim, de agitação, de euforia, efervescência espiritual, né? Que é um ambiente muito gostoso, né? O pentecostal clássico. Muitas vezes pastores desferem esse tipo de palavra
e acaba acertando pessoas que não merecem, né? E não somente palavras como essa, mas palavras do tipo, como o Marcos Feliciano, no auge da sua fama, ele dizia: Deus, fazer o que se Deus fez com a sua cara? E isso, uma referência à grandiosidade do ministério, né? Que Deus havia lhe dado. E naquela ocasião eu estava morando numa casinha simples, dedicado ao máximo nos estudos, no ministério. E eu naquela casinha ali pensando, Deus foi com a cara dele e não foi com a minha, né? E aquilo me amargurava, mas logo a ficha caiu, sempre tive os pés no chão, né? Sempre fui guiado pela palavra. E eu sabia que aquilo ali era bravata de pregador, empolgado, né? Falacioso. E eu sempre entendi que, por exemplo, a parábola dos 10 talentos. Só porque o cara tinha um, ele achou que era pouco, escondeu e severamente ele foi corrigido. Então não é a questão da quantidade, é a questão da obediência. Mas para esses caras não, sabe? É por isso que há muita gente arrogante nesse meio chamado gospel. Porque procede do altar palavras que trazem conotação de superioridade, de humilhação para outros, né? Deus foi com a sua cara. Fazer o quê? Se ele gostou de você, se ele amou você. Bravata de pregador. Pois é, não deixe que ninguém venha abater você, não só na questão de igreja não, mas nas questões da vida também. Tem uma música que ela é bem legal. E inclusive dizem que o autor dela se converteu. Diz assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Eu acho que é isso. Mas a ideia da música é a simplicidade, é o conforto e a paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Para Marcos Feliciano, para Eliseu Rodrigues, para Abílio Santana e para tantos outros que se acham superiores e que estão num pedestal tão elevado que não podem ser criticados, né? E eu sou contra qualquer tipo de perseguição, né? Eu quero dizer que nesse momento lá na África, em alguns países da África, tem crentes morrendo lá de fome. Mães que não têm o que dar para comer seus filhos. Aqui no Brasil tem. Inclusive esses pregadores famosos, riquíssimos, não fazem nada por eles, né? Camila Barros, por exemplo, faz um evento chamado Juntas, né? É um evento que entra aí milhões e ela não tem sequer um projeto para ajudar pessoas na Cracolândia, nos interiores, né, do nosso país. O gatinho tá aqui. Vou pegar o gatinho para Camila Barros aí. Aqui, ó. Aqui. É esse chorão aqui, ó. Tá chorando. Certo? É um Camila Barros. E tantos outros. E tem muita gente que tem uma casinha simples, não tem o dinheiro que vocês têm, a fama que vocês têm, e se sente felizes. Eu tô agora aqui, graças a Deus me deu uma casa boa, né? Me deu condições de viver, tem me dado. E isso aqui me faz feliz, né? Tô aqui na casa pastoral simples, dando um confortozinho aqui pro meu amigo. E você que recebe essas palavras, vá viver sua vida. Não dê palco para esses caras, porque eles precisam disso, palco, né? Vamos viver a nossa vida, que é melhor. Deus abençoe.